Olá, signo de Touro! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu me chamo Jéssica. Bora para mais uma leitura semanal, Touro. Tarozinho do Witch's Tarot. Qual é a mensagem para a Grégora de Touro, Tarô? Taurinos e taurinas. O Rei de Ouros, a energia de terra. E o 8 de Ouros. Existe alguém com uma energia de um Rei de Ouros. Essa pessoa, ela pode ter forte no mapa signo de terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio, né? E essa pessoa também pode ser uma pessoa que, mesmo que não tenha essas energias no mapa, que seja muito focada em questões profissionais e questões financeiras, seja uma pessoa muito preocupada com a própria carreira, seja uma pessoa que gosta muito de ter dinheiro, gosta de luxo, gosta de conforto, né? Gosta do material, tá? Uma pessoa que tem essa característica. Pode ser uma pessoa bastante dedicada também ao trabalho, uma pessoa que busca, né, se empenhar, né, dentro do setor profissional, busca estar sempre, inclusive, aprendendo e se aprimorando dentro daquilo que essa pessoa faz no setor profissional e financeiro, tá bem? E é como se essa pessoa ela estivesse observando uma situação e se perguntando, né, questionando se essa situação... Não é que essa pessoa se pergunta se essa situação tem valor. Eu não sinto que essa pessoa se pergunta se essa situação tem valor, porque se fosse assim, o Rei de Ouros não ia estar nem perdendo tempo, porque quando o Rei de Ouros, quando o Rei de Ouros ele tá olhando para algo e considerando algo, é porque aquilo de alguma forma tem valor, senão ele não perde nem tempo parado, observando e se perguntando se aquilo ali vale a pena ou não. O Rei de Ouros não tem tempo para isso. Então, para ele parar e pensar, é porque tem valor. Agora, o que ele tá percebendo, não é que essa situação não tem valor, mas ele tá pensando o seguinte: o que eu vou precisar transformar, o que eu vou precisar aprender, o que eu vou precisar manifestar, o que eu vou precisar produzir. Se ele tá, por exemplo, pensando em contratar alguém, se ele tá, por exemplo, pensando em investir num novo empreendimento, se ele está pensando em abrir uma nova empresa, ou se ele está pensando em investir num relacionamento, se ele está pensando em investir em alguém, enfim, é como se ele estivesse se perguntando o que é que ele vai precisar fazer, o tempo que ele vai precisar investir, porque o Rei de Ouros ele é muito prático, ele precisa ter todo um plano antes de colocar em prática, né? O que ele vai precisar investir, quanto que ele vai precisar de dinheiro, qual vai ser o trabalho que ele vai ter, o que ele vai precisar aprender, o que ele vai precisar mudar, o que ele vai precisar amadurecer, como é que vai ser a postura dele a partir de agora. Então, assim, é como se esse Rei de Ouros ele estivesse se perguntando, se questionando todo o trabalho, todo o mapa, criando ali toda a estratégia do que ele vai precisar colocar em prática para poder manifestar algo, porque o Rei de Ouros ele é um manifestador. Ele cria, né? Ele é o Rei Midas, para ele fazer algo acontecer mesmo. Vamos entender aqui. Fala mais o carro. É como se, e o 8 de paus. É como se esse Rei de Ouros ele estivesse entendendo o seguinte, tá? Isto que eu quero manifestar faz parte do meu caminho. Eu já entendi que é algo que faz parte do meu caminho. É um propósito que eu tenho que viver, porque o carro é isso. E é algo que eu entendo que a partir do momento que eu colocar isso em prática, isso vai mudar a minha vida e isso vai movimentar a minha vida. Porque, como eu falei, eu vou mudar completamente alguma coisa, né? Eu vou mudar a minha empresa, eu vou mudar a minha vida profissional. Ou se eu for entrar num relacionamento, eu vou mudar completamente a minha vida quando eu entrar nesse relacionamento. Eu sei que isso que eu vou fazer vai me levar a algo pra frente. Vai me levar pro futuro. Eu entendo que essa situação faz parte de um propósito. E eu entendo que quando eu começar a fazer isso, isso vai impulsionar muito a minha vida. É como se eu entendesse que isso fosse movimentar muito. A gente tem duas cartas de muito movimento. Tanto a carta do carro quanto a carta do 8 de paus. E a gente tem um enforcado aqui, né? Junto com o Rei de paus, inclusive. Pra mim, essa pessoa é uma pessoa que tá há muito tempo, tá? Analisando os prós e os contras dessa situação. Eu ia dizer os prós e contras. Os prós e contras dessa situação, só que de alguma forma o poder pessoal, o poder de ação, o agir, essa pessoa meio que estava estagnando, estava protelando, estava deixando para depois. E agora é como se essa pessoa estivesse fazendo análise ali, né, como eu disse, do que vai precisar fazer. E é como se esse Rei de Ouros estivesse dizendo, a partir do momento que eu decidi que eu vou entrar nesse carro e que eu vou movimentar, eu não paro mais.
Quando a gente tem um rei de ouros decidido naquilo que ele quer, e a gente tem a carta do carro, que é uma carta que depois que você entra, o carro, quando a gente fala do arcano maior, é a carruagem. Depois que entrou, ela passa por cima de qualquer coisa. Aí de quem estiver na estrada, porque a carruagem passa por cima, né? Porque é como se tivesse aquelas duas energias alinhadas, a luz e a sombra, né? O cavalo negro e o cavalo branco. E o carro fala, depois que eu alinho aquilo que eu desejo, as duas energias estão alinhadas, né? Eu vou com tudo. E o 8 de paus é uma carta de movimento rápido, paixão. Essa pessoa há muito tempo pode ter segurado o movimentar, o agir, para mudar de carreira ou para fazer o que tem que fazer aqui, né? Mas eu vejo essa pessoa, a partir do momento que se movimentar, essa pessoa vai com tudo na direção daquilo que ele ou ela deseja, tá bem? Não consegui ainda entender o que é, mas tudo bem. E clarifica pra mim o que é isso. 7 de copas. Por isso que eles não estão dizendo o que é. Porque são muitas coisas com 7 de copas, né? Para algumas pessoas podem ser várias coisas ao mesmo tempo, inclusive. Porque eu sinto muito uma pessoa que tá pensando o seguinte: tem uma fulana ou tem um fulano que eu tô apaixonada, e eu quero me casar com essa pessoa. Eu já vejo essa pessoa pra me casar, porque quando eu tenho um rei de ouros, como eu falei, o rei de ouros ele não perde tempo. Ele pensa o seguinte: se eu for investir nessa relação, eu quero que essa pessoa seja a esposa ou marido. Eu quero que essa pessoa seja alguém que vai estar na minha vida pro resto da vida. Porque eu não fico perdendo meu tempo com casos rápidos. A não ser que eu não esteja disposto a investir numa relação. Porque o rei de ouros não é santo. Óbvio que o rei de ouros, antes de casar, ele deve dar as fugidinhas dele. Mas quando ele entra numa relação, ele é estável, ele é responsável, ele é honesto, né? Ele é fiel também, certo? É o rei da responsabilidade, é o rei do comprometimento. Quando ele se compromete, ele faz, senão ele não se compromete. Pode ser um baita de um sem vergonha, porque o rei de ouros ele tem muita energia, né, de Capricórnio. E o capricorniano ou a capricorniana rege a energia do diabo. Não no sentido negativo, mas pode ser aquela pessoa que quando tá pro oba-oba, tá pro oba-oba mesmo, né? Já que tamo pra putaria mesmo, né? Mas quando eu tô num relacionamento, eu me comprometo. Aí eu realmente, né, eu saio do diabo e vou pro papa. Eu saio do diabo, que é uma pessoa que se diverte e foda-se, e vou pro papa, que é um santo, digamos assim, né? Faz tudo correto dentro daquela doutrina, digamos assim. Então eu vejo que essa pessoa é uma pessoa muito decidida. E eu sinto uma pessoa aqui que para algumas pessoas é assim: eu quero uma pessoa, eu vejo essa pessoa a longo prazo para um compromisso, mas essa pessoa mora longe de mim, e para eu estar com essa pessoa eu teria que mudar muita coisa. Eu teria que mudar de cidade, porque essas duas cartas falam de viagem, eu teria que mudar de emprego, eu teria que investir numa nova profissão, eu teria que, sei lá, deixar uma situação de vida para trás. Claro que isso não é para todo mundo. Para algumas pessoas é só uma coisa: eu vou mudar de cidade. Para outras é: eu vou entrar num emprego novo. Para outras é: eu vou contratar aquela pessoa. Para outras é: eu vou fazer essa parceria com meu amigo, com a minha amiga. Para outras é: eu vou fazer de tudo para me casar com essa pessoa, e para isso eu preciso mudar muita coisa. Entende? E aí? E o 4 de copas? Existe ainda, e os namorados, né? E para muitas pessoas aqui, claro que a gente tá falando da vida amorosa, né? Agora, existe aqui um medo dessa pessoa de... É como se essa pessoa entendesse o seguinte: a hora que eu for, eu vou com tudo, tá? Eu não tô nem pensando nas consequências, porque eu já vou começar a programar tudo. Vê aquela música agora: ai, aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim não ligo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é o arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, né? Então, assim, para algumas pessoas, por ter os enamorados aqui, eu vejo que é um rei de ouros que ele entende o seguinte: eu posso até ser o capeta, o demônio, mas quando eu entrar nessa relação e eu decidir, você é a pessoa que eu quero ter um relacionamento, que eu vou desenvolver algo com você, eu vou investir de corpo e alma. Eu não vou mais pensar nas outras pessoas, eu não vou querer outras pessoas, eu vou investir nessa relação, eu vou viver para construir algo com essa pessoa, porque eu entendo que essa pessoa vai ser a pessoa que vai estar comigo pro resto da vida. Para algumas pessoas vai ser o pai ou a mãe dos meus filhos, né? Ou dos meus cachorros, periquitos, papagaios, né? O que vocês quiserem ter aí. Só que é como se essa pessoa tivesse com esse 4 de copas aqui um medo muito grande de rejeição. Porque essa pessoa pode ter medo de ser rejeitada ou rejeitada por você, caso você não seja esse rei de ouros, você seja a outra pessoa que esse rei de ouros deseja, né? Ou 2, porque você, esse rei de ouros, você tem medo que a pessoa que você vai se declarar te rejeite, tá? Ou então a gente pode estar falando, como eu falei aqui, tem várias áreas, né? Eu tenho medo de mudar e de repente numa cidade e perceber que não era o que eu queria
e fiz uma péssima escolha. Eu tenho medo de sair do emprego que eu tenho e entrar em outro, né? Fazer esse salto de fé e de repente não ser bom o suficiente ou não gostar daquilo que eu faço. Existe muito uma energia aqui de ter medo de se entregar com tudo, porque o Rei de Ouros, quando ele vai com tudo, ou é tudo ou é nada. Então pode ter sido aquela pessoa que não fazia porra nenhuma, mas a hora que decide vai. E com tudo, e o 4 de copas, perder as oportunidades, ser rejeitado, se sentir insuficiente, sentir que de alguma forma não conseguiu corresponder com as expectativas que ele mesmo criou. Porque é uma pessoa, como eu falei, por não se mexer por nada, né? Se eu vou me mexer porque eu tenho certeza. Mas agora também eu quero ter certeza de que vai dar certo, porque senão aquilo ali vai me frustrar de uma forma, porque eu criei todo o mapa, como eu falei, todo o plano, né? Ai, 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 hein? Vocês que lutem. Vamos ver aqui o tarozinho vice-versa. Uma mensagem aqui para 9 de copas e o Rei de copas. Para algumas pessoas pode ter conexão com a leitura de Áries, né? Porque vieram essas duas energias. Sim, a gente tá falando para muitas pessoas, é algo que vem do coração dessa pessoa, desse Rei de Ouros, tá? É um sentimento profundo. Essa pessoa por muito tempo pode ter ficado de costas para esse sentimento, porque veio no tarô de vice-versa, veio o Rei de copas de costas. Por muito tempo essa pessoa foi assim, ó, eu tenho um sentimento profundo, abundante, vejo essa situação, ou esse emprego, ou essa cidade, ou enfim, né? Você vai encaixar na tua situação como um grande desejo, uma grande realização para mim, mas eu preferi virar as costas para isso porque eu não estava preparado ou preparada, ainda não tinha, né, a maturidade ou o poder pessoal, como eu falei, porque veio muito aquela energia do Rei de Paus, né, pra agir. Só que agora não, agora talvez eu já tenha recebido uma certa estrutura, porque eu já tenho o Rei de Ouros aqui, talvez eu já tenha amadurecido, porque o Rei de Ouros fala de amadurecimento. Alguma coisa nessa energia dessa pessoa mudou. Então agora essa pessoa tá querendo resgatar um sentimento que antes essa pessoa dava as costas e tá querendo trabalhar nessa situação, tá bem? E aí, clarifica esse 8 de ouros pra mim. Os enamorados novamente, tá? Confirmando. É uma conexão que essa pessoa quer trabalhar para muitas pessoas, tá? Se não for uma conexão, essa pessoa pode estar em dúvida, como eu falei, entre duas coisas, né? 2 setores profissionais, 2 cidades, fico aqui nessa cidade ou vou para outra, não sei. Mas para a grande maioria, sim, o 8 de ouros está falando que essa pessoa está pensando em se dedicar a uma conexão amorosa. Algo que pode ter ficado para trás no passado, algo que pode ter despertado muitas sombras. E para algumas pessoas pode ser uma conexão, pode ser aquelas famosas conexões de almas gêmeas, né, de chamas gêmeas. Você pode ter uma conexão tanto quanto telepática com esta pessoa e uma forte ligação de vidas passadas aqui, tá bem? E aí, Touro, qual é a mensagem para Touro? Clarifica para mim o carro. Clarifica para mim o carro. Essa pessoa tá em dúvidas ainda, tá? Mas eu não sei, não, na verdade assim, não é que essa pessoa está em dúvidas, essa pessoa tá essa pessoa já viu que essa situação tem valor e que ele ou ela quer. Essa pessoa só tá em dúvidas no momento em que vai agir, porque veio na carta do carro. Ou seja, eu ainda não sei quando é que eu vou começar a colocar esse plano em prática. É isso que essa pessoa ainda não decidiu. Porque pode ser que essa pessoa seja aquela pessoa que, enquanto não tiver tudo certo, tudo programado, tudo perfeito, eu não ajo. Talvez essa pessoa esteja em dúvida, e por isso que essa carta ela foi dos dois lados, porque essa pessoa sente que tem que agir, mas ao mesmo tempo não se sente pronta ou pronta para agir. E a dúvida é, ou eu ajo agora, do jeito que tá, mesmo sem ter tudo pronto, né, me preparando com o máximo que eu posso aqui com esse plano que eu tô fazendo, e arrisco com o que eu tenho, ou eu não arrisco porque eu ainda não tenho tudo pronto do jeito que eu desejo, do jeito que eu quero, né, ainda não me programei, não tô preparado por algum motivo, e corro o risco de acabar não me movimentando no momento certo e não dando mais para me movimentar, porque eu perdi a vaga, porque eu perdi o emprego, porque eu perdi a parceria, porque a outra pessoa de repente entrou num relacionamento e por aí vai. E o 8 de paus, nós temos o quê? Um 7 de espadas, é isso aí. Aí a pessoa com medo de repente fazer um movimento em falso, o que a pessoa faz é se auto-sabotar e não agir. Mas eu vejo essa pessoa muito numa de... Se essa pessoa de alguma forma consegue te espionar, tá?
Tem uma energia de espionagem aqui. Dessa pessoa te espionar em redes sociais, tá bem? Mas o 8 de paus com o 7 de espadas vem muito dizendo dessa pessoa realmente se sabotando para não agir. Mas por que também? O 7 de espadas é uma carta de esperteza. Porque essa pessoa quer ser esperta, não no sentido negativo. Eu sou um rei de ouros, eu não consigo agir se eu não tiver estabilidade, se eu não tiver certeza. Só que é o seguinte, eu tenho medo de agir no momento errado e perder. Porém, eu vou arriscar. Porque essa esperteza vem muito dizendo isso. Eu me saboto e não ajo, mas eu prefiro não agir do que me arriscar e não ter tudo preparado e depois me pegar. O rei de ouros, ele não gosta de se pegar com as calças na mão, como dizem, né? Com as calças arreadas. Eu não gosto de ser pego de surpresa. Eu gosto de ter tudo preparado, porque eu sou um rei da estabilidade, eu preciso ter segurança. Então, mesmo que eu perceba que eu estou perdendo o timing, se eu não estiver preparado, eu prefiro não agir e perder o timing, ou seja, eu prefiro não agir e perder a situação, do que agir e acabar perdendo a situação por falta de preparo. Eu não aceito estar despreparado. Então, é esse 7 de espadas, é isso que está falando com esse 8 de paus, tá bem? E aqui, esse 7 de copas, clarifica pra mim o 7 de copas. 10 de ouros. E o as de paus com enforcado. Tem uma dúvida também que essa pessoa tem, que é o seguinte, tá? Essa pessoa também... É claro que essa pessoa tem dúvidas, né? Todo mundo tem. Uma das grandes dúvidas dessa pessoa é... o que eu quero manifestar com o signo de touro? Se for você que tá se identificando, senão você é outra pessoa, né? Eu quero manifestar um 10 de ouros. Ou seja, eu vejo o touro num compromisso comigo a longo prazo. A gente tem um rei de ouros, né? Rei de ouros, quando ele tá investindo num relacionamento, ele quer um 10 de ouros. Certo? Eu quero um relacionamento a longo prazo. Eu quero família, estabilidade. Eu quero compromisso mesmo. Só que do outro lado a gente tem um as de paus com o enforcado. Só que tem uma parte minha que fica com muito medo de se permitir entrar nessa relação e depois se sentir sacrificado. No sentido de, e se eu invisse nessa relação e não é bem o que eu imaginava? Essa pessoa, ou eu, né? A gente não consegue suprir a necessidade um do outro, principalmente de sexualidade, de atração, de empolgação na relação. Porque a gente sabe que no início a relação é uma delícia, mas se a gente não sabe trazer novidades para a relação ela vai ficando monótona. E chega um ponto em que essas pessoas, se elas não trazem mais novidade, a gente não consegue mais ver o outro, o parceiro, como algo delicioso, como algo bom de estar perto. A gente começa a ver outra pessoa como um amigo, como uma amiga. E aquela relação, ela começa a virar mais uma comodidade, né? Essa pessoa pode ter muito medo de repente, estar numa relação estruturada e aí se ver num tédio. E aí fica, poxa, no fim eu entrei nessa relação achando que ia ser a grande relação da minha vida. E aí eu tô me sentindo aqui no tédio, com vontade de explorar outras pessoas, outras questões sexuais, e não posso. Esse é um grande medo que essa pessoa tem. Se a gente tá falando da vida profissional ou outro setor, tá? Eu vejo sim que isso aqui pode me trazer uma satisfação financeira, prosperidade, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho muito receio de iniciar isso e acabar percebendo que não era bem isso que eu queria, acabar metendo os pés pelas mãos, ter sido levado pelo impulso e acabar sofrendo, como eu falei, tá? Certo signo de touro. Bom, eu não vou fazer leitura de extensão, eu acho, aqui nessa energia, porque eu não tô vendo a energia dessa pessoa se movimentando. Eu gosto de fazer leitura de extensão quando eu percebo que realmente parece que a coisa vai fluir. Mas eu acredito que pra vocês a leitura fica por aqui essa semana, tá bem? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se você ressoou com essa leitura, com essa energia, deixe seu like, seu comentário, um grande beijo e até as próximas.